Fala aí galera, beleza? Uni aqui, tá? Vou estar trazendo uma novidade para vocês, que é o nosso painel de gerenciamento batizado de Shui Killer, foi batizado pela comunidade devido à facilidade de estar fazendo gerenciamento de servidor de TV, tá? Este gerenciamento, né, nesse painel de gerenciamento, você vai conseguir gerenciar tanto revendedores como cliente final, teste, e gerenciar o servidor por completo, sem depender do Shuione, do é, Extreme UI, tá? E sem a necessidade de painéis para podendo fazer esse gerenciamento, já que o Shui Killer ele faz isso por completo, tá? Por que ele faz por completo? Diferente dos outros painéis, né? Seja o Sigma, K-Off, Kpainel, painel foda. Este painel ele faz o gerenciamento, né? Ele se comunica com o Shuione para estar podendo fazer esse gerenciamento. Já o Shui Killer ele faz esse gerenciamento por completo, tá? Ele, digamos que ele é um gerenciador completo. Eu vou estar fazendo a introdução aqui sem mais delongas. Isso daqui é a nossa dashboard, né, de login, a tela de login, e onde ele conta com o sistema de anti-boot e tentativa não autorizada, que é bloqueada de forma automatizada. Se o cliente ou alguém esteja tentando acessar de força bruta, seja por script ou manual, o painel ele vai limitar essas tentativas e depois dessas tentativas ele vai estar bloqueando este usuário de forma automatizada durante 1 hora, evitando que assim ele sobrecarregue o seu servidor com solicitações não autorizadas. Eu vou botar o login sem aqui, que está no padrão admin. E vai ter uma demo aí disponibilizada no painel, onde você vai conseguir acessar o painel e estar conhecendo mais sobre ele. Essa introdução aqui é da nossa dashboard, onde você vai ter acesso a user no servidor, revendedores, revendas inativos, usos ativos, etc. Tá? Que você consegue ver os clientes que estão bloqueados, o conteúdo que foi adicionado ao servidor. Aqui nesse Ajax aqui a gente consegue ver as informações dos clientes que estão vencendo nos próximos dias, os que não renovaram, os que estão próximos de vencer, e o valor total a receber da sua receita, tá? Este vencimento aqui ele mostra dos clientes que estão próximos dos 7 dias. Aqui embaixo a gente consegue ver as informações do servidor, onde vai ter a quantidade de conteúdo que subiu, tá? Vai ter uma introdução também mostrando como é fácil, né, automatizar tudo através do Shui Killer. Aqui ele vai conter todas as informações necessárias, como o uso da CPU, uso da memória RAM. Tá? E aqui é o conteúdo recentemente adicionado. Toda a lista matriz do que você sobe no servidor, né, ele já categoriza tudo de forma 100% automática, sem você precisar adicionar de forma manual. Ele vai te mostrar os conteúdos que foi adicionado, tá? Assistindo agora. Esse sistema aqui ele funciona como conteúdo em tempo real. Toda hora que o seu cliente atualiza ou muda de canal ou está vendo uma programação, o painel mostra essa informação em tempo real, como logo, conteúdo, duração, data, né, quem criou ele, o nome do usuário e o dispositivo que ele está usando. Aqui embaixo também a gente já se encontra na versão 4.1.18, né? Geralmente rola uma atualização semanal. Como vocês podem ver, são bastante coisa que chega, tá, nas atualizações. Teve muito mais outras, só que essas daqui, né, são as mais importantes. Como vocês podem ver, são diversas correções, várias atualizações, tá? Então, bora lá, fazer a introdução agora do nosso menu. Tá? Aqui o menu, vamos primeiro começar por automoção e IA. Aqui, né, você consegue gerenciar o gatilho através de informações do servidor. Você consegue ver o link do servidor, tá? Esse link aqui, cada revendedor ele tem seu próprio link, seja revendedor do revenda do revenda. O sistema ele funciona em cadeia, então quer dizer que todo mundo pode ter sua automatização de forma 100% gratuita, já que a gente utiliza o WhatsApp, o autoresponder. Aqui em adicionar nova resposta, a gente conhece isso como gatilho. Como funciona o gatilho? Se um cliente te manda oi, você escolhe a resposta para ele. Exemplo, o cliente chegou no teu bate-papo no WhatsApp, falou oi, você vai lá, em que posso ajudar? Entendeu? Daqui é uma nova resposta. Então, essa daqui é o ID da mensagem, um gatilho. Todas as mensagens que chegar com esse gatilho aqui, oi, vai responder oi e tá ativo, tá? Não é obrigatório ter isso, já que o painel ele conta com a IAR da Gemini, tá? Tem que até arrumar lá, deu um errozinho lá do NX na hora de deletar o conteúdo.
Bora lá. Na adicionar os gatilhos padrão, caso o administrador ele já tenha gatilho, você consegue puxar os gatilhos dele, tá? E aqui na configuração da IA, tá? A IA ela tá desativada. A chave da Gemini você consegue pegar aqui, tem um tutorial de como pegar a chave. Como funciona a IA? A IA ela vai utilizar esse prompt de comando aqui. Ela conta com esse prompt padrão, tá? Mas você pode adicionar outra IA para poder gerar um prompt de comando para você. Então, quanto mais criativo você for, melhor será o seu atendimento virtual, tá? A IA ela consegue gerar teste de forma 100% automatizada, ele é mais humanizado e o prompt de comando dela é infinito. Tipo assim, toda a introdução que você passar para ela vai ser a maneira que ela vai atender os seus clientes. Exemplo, eu posso mandar assim, você é um atendimento do Shui Killer, fale sobre o painel, diga que temos assinatura no valor XX, entendeu? Mais ou menos assim. Então, quanto mais informação você dar para a IA, melhor será o seu atendimento. Aqui tem um tutorial de como você vai utilizar, tá? De como você vai utilizar. E aqui ela também conta com um autoteste. Esse autoteste quer dizer que quando o seu cliente estiver no seu bate-papo lá no WhatsApp e ele digitar teste, ele vai gerar um teste automatizado, tá? Aqui a gente também conta como enviado por WhatsApp. Aqui você vai digitar o número do cliente e vai clicar em enviar para o cliente. Ele automaticamente vai puxar o número do cliente que a gente digitou e vai gerar um teste, tá? Esse teste aqui ele foi gerado, como vocês podem ver aqui, ó, teste. Tá? Esse teste foi gerado, teste de 5 horas, e através desse teste aqui, o cliente ele pode se conectar, tá, ao servidor para estar fazendo a renovação do seu painel, tá? Que ele faz de forma automática utilizando a API, tá? Aqui, ó, vou me conectar. Daqui foi o usuário teste. Através dele, ele consegue fazer a renovação, tá vendo? Ele mostra que a assinatura está vencida porque tem menos de um dia ali, mas o usuário ele ainda está ativo. Então vai incentivar o seu cliente a fazer a renovação. Na hora de fazer a renovação, ele vai mostrar o pacote, caso você tenha um pacote de renovação, que está lá na API, caso tenha um pacote de renovação, ele automaticamente vai conseguir gerenciar os seus dados, né, de forma 100% automatizada. Aqui na loja de aplicativo você consegue baixar os aplicativos, consegue solicitar o conteúdo, tá? Consegue solicitar o conteúdo, mas funciona 100% automatizado. E então bora dar continuidade às informações. Aqui, admin. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter um painel de demo aí para quem quiser testar o painel, tá bom? Bora lá, a gente já viu como funciona a automação IA e aqui é o gestor de cobrança, lá de onde eu falei quando a gente testou com o usuário. Tá? A gente vai configurar aqui, tem um tutorial do FI Bank, né, onde você vai conseguir fazer todo o gerenciamento de conteúdo. E aqui, ó, a API de renovação, vai utilizar também a mesma informação e aqui você consegue criar os pacotes. Exemplo, pacote de um mês custa R$20, etc. Entendeu? Você vai conseguir automatizar toda essa maneira de atender e vender, tá? E aqui no gerenciamento de vendas a gente consegue ver toda a receita, tá? Os pagamentos que estão pendentes, que muita gente gera o Pix e não faz o pagamento, o top compradores e top revendedores, né? E aqui a gente consegue adicionar crédito rápido de forma manual caso um pagamento falhe, tá? E aqui as vendas nos últimos 30 dias. Aqui é onde foi mencionado na aplicação, né, aplicativos e pedidos. E agora, aqui é uma das melhores informações, franquias. Tá? O painel ele conta com um sistema de franquia já embutido, sem a necessidade de você alugar outro painel, assim como é feito no KPI, no K-Office, painel Cloud. Você precisa alugar um outro painel para estar fazendo o gerenciamento. Geralmente esse painel gira em torno de R$150. R$150 você paga nesse gerenciamento todo mensal e a franquia ela tem um custo de R$50 mensal. Quer dizer que esse valor não sobe, esse valor não tem reajuste, ele é fixo, você não paga nada além disso. Vou estar fazendo um teste aqui e estar mostrando como funciona. Vou estar criando uma franquia aqui, franquia 01, código da franquia 1, o subdomínio, vou voltar aqui DNS, então essa franquia seria dns.lb.mgx.com.br e o título, essa é uma franquia, tá?
Aqui eu vou adicionar um e-mail para contato, um número qualquer, e aqui eu vou escolher a cor, quero uma cor preta com vermelho. Tá? Quero uma cor preta com vermelho. O limite de usuário que essa franquia vai ter, vou botar aqui teste só para a gente ver como funciona. Três usuários que ela vai poder criar. E o crédito inicial, essa função está desativada, tá? E aqui o tema padrão, status ativo. Agora eu vou escolher uma logo, escolher essa logo aqui. Pronto, a franquia ela foi cadastrada com sucesso. Daqui o domínio, se a gente clicar aqui, a gente vai conseguir ver os dados. Aqui está aqui, vou até copiar. E aqui em usuários da franquia. Ela não tem usuário, tá? Então a gente precisa criar um dono para essa franquia. Como é que a gente cria? Volta, clica aqui, adiciona aqui, dono da franquia. Volta aqui, ó, teste 33, teste 33, teste 33, teste 33. Vou adicionar a lista e vou cadastrar o dono da franquia. Pronto, ele vai ser cadastrado como revendedor, mas ele se trata de uma franquia que já contou o usuário 1 de 3. Geralmente aqui eu coloco um usuário a mais por causa do administrador, tá? Bora voltar. Agora, se a gente for aqui, ó, em gerenciar revendedores, a gente vai ver que aquela franquia foi criada, teste 33. O plano dela é uma franquia, ela tem créditos, né, usuários ativos e vencimento, né, ele foi adicionado bastante dias aí, como se trata de uma franquia. Caso você delete aqui, ele vai sair de lá. Agora, a gente vai o quê? Vamos logar na franquia. A gente botou aqui dns.lb, tá? dns.lb.mgx, como vocês podem ver, a interface ela já mudou. Se vocês verem aqui, ó, é totalmente diferente. Como ó, se trata de uma franquia e o padrão do administrador, tá? Então, bora lá. Eu vou logar aqui, teste 33, teste 33. Pronto. Logou com sucesso. Aqui ele vai ver a sua própria logo, tá? Sua própria logo, sua própria DNS, suas próprias informações, tá? Bora criar um usuário lá. A gente limitou este revenda a 3 login, né? Vou criar 1, 2 e 3. Pronto. Vendo que a gente tinha lá o usuário que a gente já não consegue criar mais, tá? Porque ele mostrou que já atingiu o limite. Então você precisaria editar esta franquia para ele estar podendo adicionar novos usuários, tá bom? Então bora voltar lá no administrador. Voltar aqui no painel do administrador, admin. Pronto. Aqui a gente vem em franquia, a gente vai ver que ele já atingiu o limite, tá? Ele está com a estatística. Daqui foi que o usuário logou, né? E aqui os usuários, tá? Eles estão ativos. Agora, quando você for deletar uma franquia, ela não vai deletar. Não, ela não deleta porque ela tem um usuário. Então, para deletar uma franquia, você vai em revendedores, deleta ele, que ele vai deletar toda a árvore de usuário, tá? Agora, franquias, a gente consegue deletar. Vendo? Sumiu todo mundo, a gente consegue deletar essa franquia. Então, isso facilita bastante sem a necessidade de alugar um outro painel, tá? Aqui em Usuários Online a gente consegue acompanhar todo o uso de conteúdo. Usuários online, os filmes, séries e canais estão sendo assistidos para você ter uma estatística, né, do que está ocorrendo, tá, sobre o servidor. Agora em gerenciamento de usuário aqui a gente consegue ver o administrador. Aqui mostra todos os logs do administrador. Aqui no caso a gente logou com o administrador, tá? A gente criou um novo usuário, que foi o teste 33. Aqui mostra os acessos que teve no painel para você ter controle sobre o que está ocorrendo no seu servidor, tá? Aqui em usuário a gente consegue adicionar revendedores. A gente conta com duas modalidades, tá? As modalidades seja pré-pago e mensalista. O mensalista ele paga um valor fixo mensal e o pré-pago ele paga por crédito, tá? Aqui a gente também conta com a função de migrar cliente massa. Só basta adicionar M3U ou fazer um upload de um arquivo em TXT com a URL nessa posição aqui, ó, onde você vai conseguir transferir o teu usuário de outro servidor para o novo painel, tá? A gente conta também com testes, tá? Daqui foi um teste que a gente criou lá de forma 100% automática, enviando para o WhatsApp do cliente.
E aqui agora conta com um sistema de ferramentas, tá? A gente consegue adicionar o TMD, o EPG no servidor para mostrar a guia de programação, tá? Aqui não tem nenhum canal. Bora voltar lá na aba de ferramentas. Aqui a gente também consegue conectar, né, o servidor. O teu servidor ele vai ser conectado ao API TMDB, onde vai ser adicionado capas, sinopses, informações do teu conteúdo, seja filmes ou séries, tá? Bora voltar lá novamente. Aqui conta com o sistema de backup. A gente consegue fazer o backup do servidor, tá? A lista de backups. Mas o nosso sistema ele conta com um backup diário, onde você não precisa estar fazendo isso não. Mas se você quiser fazer para estar podendo facilitar, seja melhor ainda. Agora aqui é uma das informações importantes. Aqui é o gerenciamento de modal. Na hora que você cria um cliente, aqui você consegue fazer a edição do modal do cliente, tá? Onde você vai conseguir adicionar os dados da conta, como vocês podem ver que eu estou utilizando os dados da conta, clicou aqui do lado para editar, ele mostra aqui já, que é onde você consegue colocar todas as informações, né? Através de login consegue puxar os dados do usuário. O painel é bem completo, aqui em link de acesso, você consegue pegar todas as informações, que é de link úteis. Informações extras, você consegue adicionar toda a informação, né, que o seu cliente necessita, seja loja de aplicativo, seja número de WhatsApp, para estar podendo fazer a integração, né, de estar facilitando, passando aquela informação para o cliente, tá? Agora aqui mais em ferramentas a gente consegue atualizar o link master caso a sua DNS altere, né? Você consegue colocar a DNS antiga e alterar pela nova, tá? O painel ele é extremamente completo, tem bastante informações, tá? Aqui no sistema de load balance você consegue adicionar múltiplos servidores, tá? Você consegue adicionar múltiplos servidores, o load balance está ativado, no caso aí está desativado, agora está ativado. Então você consegue adicionar múltiplos servidores em um único painel para poder fazer o gerenciamento. Aqui geralmente eu uso o balanceamento em carga para utilizar 60% do principal e 40% dos servidores alternativos, tá? E aqui a gente consegue gerenciar os load balancing. Caso eu tivesse alguma lista aqui, ele vai mostrar a quantidade de canais que tem no load balance e a quantidade de canal que tem nos servidores, tá? Eu vou estar adicionando uma lista aqui para você estar vendo como é fácil. Tá? E você consegue personalizar também. Você consegue personalizar o painel como título, logomarca. Essa logomarca é o que aparece na tela de login e aqui em cima. Eu vou estar adicionando aqui alguns conteúdos. Vocês podem ver aqui, né? A gente consegue tanto utilizar o URL do servidor como importar o arquivo. Eu vou estar importando o arquivo aqui. Cadê? Eu tenho essa daqui, ó. Tá adicionando. Ele vai mostrar a quantidade de conteúdo, né? Que ele adiciona bem rápido. E o bom de tudo, tá? Ele categoriza tudo. Como vocês podem ver, ele adicionou 2.188 canais, que já está aqui, né? Aqui, ó, 41 categorias e aqui os nomes que ele colocou. Agora, se a gente vir aqui embaixo em buckets, a gente consegue adicionar essas categorias, tá? Ele já categorizou tudo, vocês podem ver, de 100% automático. No Shui você precisa adicionar categoria por categoria, o que torna o processo muito demorado, tá? Aqui ele já faz isso de forma 100% automática. Aqui em gerenciar canais, como vocês podem ver, ó, os canais foram adicionados. Eu vou estar adicionando um teste aqui, tá? E cadê aqui, ó, usuários, teste. Vou gerar um teste e a gente vai ver em funcionamento na prática. Pronto, foi adicionado essas informações aqui, ó, dados da conta. Como vocês podem ver, né, a informação. Vou estar editando essa informação para estar mostrando para vocês aqui ferramentas, info que é usuário, DNS padrão. Eu vou botar a minha aqui, ó, lb.imgx.com.br e vou salvar. Aqui também eu posso editar, ó, eu vou adicionar um br aqui e falar cliente
e vou salvar, tá? Essas informações aqui, elas são totalmente 100% editáveis, tá? 100% editáveis. Informações extra, em dúvidas. Eu boto aqui, em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato com o suporte. Pronto. Agora só vou adicionar um campo extra mesmo, só para vocês verem em funcionamento. Cadê usuário? Ok. Vou criar um outro usuário aqui. Aqui, ó, já foi editado lá do cliente, ó, info do cliente, as informações extra que adicionei. Enfim, todas essas informações ali, elas são editáveis, tá? Vou estar baixando a lista aqui, só para a gente ver em funcionamento. Vou manter a lista. Namorado morava fora da cidade. Ela deixou ele com os dois. Como vocês podem ver, a lista do servidor, ele gerou a lista lá com a nossa DNS LBMGX, né? Essas informações, elas não ficam visíveis diretamente para o cliente, então automaticamente você consegue adicionar uma lista para um servidor e repassar, né? Que o SureKiller ele permite o restring, né? Você consegue passar essas informações para o seu cliente estar revendendo a lista de servidores. Tá, aqui como vocês podem ver, ó, já está online, tá? Que é o usuário que a gente abriu M3U. Aqui embaixo ele já mostra aqui, ó, IM 4K, que é o canal que a gente está vendo. Aqui, ó, IM 4K. Se a gente mudar aqui, ele é em tempo real, tá? Ó, calma aí que esse canal tá off. Bota aqui o canal curta. Tô com alguns canais off, hein? Botei aqui Animal Planet. Tá, Animal Planet abriu. Aqui, ó, depois de alguns segundos ele vai mostrar, ó, eu vou atualizar aqui, ó. Atualizou, tá aqui, ó, Animal Planet 4K. A duração, a data, o IP do cliente, o status, tanto de conexão e quem foi o criador e o aplicativo que eu estou utilizando. A gente vai estar utilizando outro usuário aqui para vocês verem que funciona, tá aqui, ó, limitador. Agora tá baixando essa lista aqui também. Vou botar aqui no Cartoon Network. Pronto, abriu o Cartoon Network. Se a gente voltar lá na tela inicial, a gente vai ver aqui, ó, Cartoon Networks, que é um usuário totalmente diferente, tá? Um usuário totalmente diferente. Só com o nome do usuário que eu coloquei, deixei no padrão, a gente viu que é um usuário diferente. Tem conexões ilimitadas aí, né? Caso você vá vender para os seus clientes finais, tá? Então, aqui mostra a data, ele registra tudo. No caso, 2 usuários estão online e tem 2 canais que estão sendo assistidos, tá bom? Então, essa introdução tem mais coisas aí para estar mostrando para vocês, seja para separar o conteúdo, porque o servidor ele conta com esse sistema aqui, onde você consegue fazer edição de todo o conteúdo para estar adicionando no seu servidor, tá? Você consegue gerenciar a categoria para estar mudando a ordem, tá? Configuração de load balance, ele conta com a função de limpar o servidor geral, como vocês podem ver, ó, limpou tudo, não tem mais nada. Caso eu tente acessar de novo a playlist, vai estar tudo completamente offline, ó, tudo offline, que a lista já foi derrubada. Ele também conta com um sistema de bloqueio, vou estar mostrando aqui para vocês, sistema de bloqueio, sistema de multi-acesso, vou estar adicionando aqui para vocês aqui. Tenho que adicionar outra lista. Ele mostra os vencimentos. Vou adicionar uma lista aqui rapidinho e mostrar para vocês como funciona. Ele já conta com todas essas informações. Tá adicionando. É muito rápido, muito prático. Para subséries também a gente sobe mais de 300 mil conteúdo em aproximadamente 13 minutos. Tá? Vou estar adicionando aqui nos buckets. Tá até adicionado. Que ele reconheceu esses últimos buckets que continha ID. Vou estar criando o usuário aqui. Pronto, criei um usuário. Vou baixar essa lista aqui novamente. E vou acessar. Pronto. Aqui a gente acessa o conteúdo, tá?
VLC. Essa lista aqui também que eu estou adicionando para teste não está muito boa não. Deixa eu fechar e abrir de novo. Ou adicionei a lista errada. Acho que adicionei a lista errada, hein? Bora ver. Eu acho que adicionei a lista errada. Deixa eu apagar novamente. Cadê? Limpar servidor. Aqui em tempo real. Não vai ter corte, tá? Que aquilo lá foi 1100 e pouco, né? Aqui eu adicionei bem mais. Adicionei a lista que tava off. Cadê? Aqui, cadê? Acho que é essa daqui. A lista que eu adicionei tava offline, galera. Por isso que deu erro, tá? Eu vou estar pegando ela aqui de novo. Bora baixar ela novamente. Com certeza daqui é a lista que tá online. Pronto. Essa é a lista que tá online. Vou estar bloqueando aqui o usuário. Bloqueei ele. Ele está bloqueado sem acesso. Se quando o cliente mudar de canal, ele vai receber o aviso. Vocês podem ver, ó. Vai forçar o cliente a fazer a renovação com vocês. Isso daqui também funciona para múltiplo acesso. Caso ele tente burlar, ele só tenha uma tela, né? Ele vai precisar aumentar a quantidade, senão ele vai ficar sofrendo bloqueios e recebendo aviso que ele está em multi-acesso. Essas informações aqui também funcionam para teste. Quando você gera um teste, está gerando um teste aqui. Gerar um teste aqui de 5 horas. Baixar a lista. Ele recebe um aviso, tá? Pronto, viu? Seu acesso vai vencer em breve, faça a renovação. Mude de canal para fechar esse aviso. Geralmente esse aviso aqui ele é fechado de forma automática. Como vocês podem ver, ele fechou, mas caso trave basta o cliente mudar, ele vai receber aquele aviso ali um dia durante os próximos 3 dias. Então ele vai receber um aviso por dia, né? Assim podendo incentivar ele a estar fazendo a renovação, tá? Como vocês podem ver, ele vai mudar de canal, não vai mostrar mais os avisos. E é isso, galera. Essa é a introdução assim, rápida, senão o vídeo iria ficar muito longo, mas o painel ele conta com inúmeras funções. A demo vai estar disponível aí no servidor, tá? Para você estar podendo fazer o teste, vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Tamo junto, valeu, fui!